Bom, então aqui na lista de exercícios a gente tinha parado no exercício 6, né? Porque o exercício 7 já era sobre solução tampão. Então vamos lá, tá aqui ó, o exercício 7. Qual o efeito causado pela adição de uma solução de 0,1 molar de acetato de sódio, né, a uma solução de 0,1 molar de ácido acético, certo? Sabendo que sabendo que a constante ácida do ácido acético é 1,75 vezes 10 na menos 3, né? E aí pede para calcular o pH final dessa mistura, certo? Então, bem isso, a gente fez uma mistura de acetato de sódio, nessa concentração aqui, 0,1 molar, o ácido fraco, também numa concentração de 0,1 molar, e aí disseram para a gente qual a constante ácida do ácido fraco, e pergunta o pH final da mistura. É assim, ó. Por exemplo, eu não falei que vai formar uma solução tampão ali no exercício, né? Então, aqui já vem do conhecimento de vocês, né? Eu estou misturando um ácido fraco com um sal oriundo desse ácido fraco. Então, isso aqui é uma solução tampão, né? Então, aqui a pessoa tem que perceber, não, isso aqui está fazendo uma solução tampão. Então, aqui no exercício resolvido, eu até, de novo, escrevi os equilíbrios químicos, né? Nem precisava, mas eu só escrevi aqui. Eu tenho a solubilização de um sal bastante solúvel, que é o acetato de sódio, né? Formando o ânion acetato e o sódio. E tenho uma solução de ácido fraco, que é muito pouco ionizado, né? Então, vou vendo o erro aqui e vou corrigindo, né? O ácido acético reagindo com água, gerando o ânion acetato e um H+, né? Então, um equilíbrio pouco deslocado no sentido dos produtos aqui. Mas, como eu bati o olho aqui e percebi que misturei ácido fraco com sal oriundo dele, isso aqui é tampão ácido. Para mim calcular o pH que isso aí vai ficar, eu uso aquela equação que a gente já deduziu no vídeo anterior. pH é igual ao pKa menos log da concentração do ácido dividido pela concentração do sal. O valor do Ka foi me dado, que é 1,75 vezes 10 na menos 5. Então eu faço menos log desse valor, né? Que é isso, vai ser o pKa. O pH é a minha incógnita. E aqui menos log da concentração do ácido, que é 0,1 molar. E aqui concentração do sal 0,1 molar também. Então a gente tem um número dividido por ele mesmo, dá 1, né? E log de 1 é 0. Então aqui meio que anulou essa parte do cálculo aqui, ó. Só ficou menos log de 1,75 vezes 10 na menos 5, tá? E aí a resposta está aqui. pH da solução tampão deu 4,76. Então tá aqui a resposta, bem fácil de fazer, né? Vamos para o exercício aqui, ó. Calcule o pH de uma solução tampão preparada pela adição de 10 ml de uma solução de ácido acético 0,1 molar a 20 ml de uma solução de acetato de sódio 0,1 molar. Pessoal, aqui é um exercício quase igual ao 7, só que eu compliquei uma coisinha. Não sei se vocês perceberam. Eu disse a concentração de duas soluções, mas elas estavam em beckers separados. Eu tinha 0,1 molar de ácido acético lá em 10 ml de solução. E lá num outros 20 ml, que está em outro frasco, eu tenho 0,1 molar de ácido acético. Só que quando eu misturar esses dois volumes aqui, o 10 ml com os 20 e ficar 30 ml, essa concentração aqui não vai ser mais 0,1, né? E essa concentração aqui também não vai ser mais 0,1. Ambas sofreram uma diluição, certo? Então a gente vai ter que usar aquele cálculozinho da diluição aqui para descobrir qual que vai ser a concentração de ácido acético nos 30 ml e qual vai ser a concentração de acetato de sódio nos 30 ml, entenderam? E aqui no caso eu também não fui tão bonzinho que nem geralmente eu sou, que eu digo misturou volumes iguais, né? Se misturou volumes iguais, a concentração baixa pela metade. Mas aqui eu não quis fazer. Então aqui a primeira parte do cálculo, aqui no exercício 8, é considerar qual vai ser a concentração de ácido acético lá nos 30 ml. Então a concentração antes, volume antes, concentração depois, volume depois, tá? Qual que é a concentração antes do ácido acético? 0,1 molar. Qual que é o volume antes? 10 ml. Qual a concentração que vai ficar depois? É a minha incógnita. E qual o volume depois? É 30 ml. Então, eu fiz o cálculo aqui. Está aqui a minha concentração de ácido acético lá nos 30 ml. E aqui a concentração do sal, acetato de sódio,
nos 30 ml, né? Inicialmente a concentração do sal era 0,1 num volume de 20, que concentração vai ficar num volume de 30. Faço essa equaçãozinha aqui, né? Esse vezes esse, dividido por esse aqui, e está aqui a concentração do sal lá no tampão. Agora eu sei a concentração do ácido no tampão, sei a concentração do sal no tampão. Também me disseram o Ka do ácido acético, estava aqui, 1,75 vezes 10 a menos 5. Então eu pego aquela equação matemática lá, aquela equaçãozinha que a gente deduziu, pH é igual a pKa menos log do ácido pelo sal. E aí pH vai ser igual menos log do Ka, então eu faço menos log de 1,75 vezes 10 a menos 5, que dá esse valor aqui, o 4,76, menos log da concentração do ácido, que é o 0,333, dividido pela concentração do sal, que é o 0,0666. Faço essa conta aqui, isso aqui vai dar menos log de 0,5, faço menos log de 0,5, isso vai dar mais 0,3, está aqui a resposta, pH 5,06. Vamos para o próximo exercício. Então, o 7 era bem simplesinho, uma dificuldade era entender, né? Tinha que bater o olho e perceber que aquilo é uma solução de tampão. No 8 eu dificultei um pouquinho mais, porque eu misturei volumes diferentes de ácido com uma solução de um ácido fraco com uma solução do sal, né? E é uma situação bem da prática mesmo aqui, então são exercícios legais, porque é coisa da prática mesmo, né? E aqui no exercício 9 eu já coloquei algumas perguntinhas, né? Primeiro, considere uma solução aquosa constituída da mistura de amônia, né, que é o hidróxido de amônio. Às vezes eu deixo assim no meu material, mas eu não gosto muito de escrever hidróxido de amônio, sabe? Na real, a gente tem a amônia aquosa, né? Eu acho que eu gosto mais de escrever amônia aquosa, mas eu me rendo, né, porque muito livro gosta de escrever NH4OH. Já tem rótulo de reagente escrito NH4OH, tá? Mas então eu boto no meu material para não dizer que eu nunca coloco. Mas eu também sempre comento. Eu acho mais correto dizer que a gente tem a amônia aquosa, né? NH3 aquoso. Eu acho mais correto, assim. Por exemplo, reagente da Merck, né, que é alemão. No rótulo está escrito NH3 aquoso. Na Merck não está escrito NH4OH, sabe? Mas tudo bem. Então vamos deixar dos dois jeitos aí para cada vez que aparecer isso aí, vocês vão saber que na real está falando da amônia, né? O NH3, tá? Considere uma solução aquosa constituída de uma mistura da amônia, né, com o sal cloreto de amônio, tá? E aí, então, a primeira coisa que eu pedi na letra A é represente o equilíbrio de dissociação da base e o equilíbrio de dissociação do sal. Só escrever os equilíbrios químicos, né, para vocês irem treinando. Então, a base aqui, ela é pouco ionizada, né? Então, eu até escrevi desse jeito que eu não gosto, né? Eu não gosto de escrever assim, eu escrevi o contrariado. Mas só para ficar no material também, né? Então, vocês podem enxergar isso aqui nos livros, né? O cara pega um livro para estudar e está escrito assim. O professor nunca escreveu desse jeito, né? Tem livro que, em vez de escrever amônia NH3, já escreve assim, ó. Por que que eu não gosto desse jeito? Então eu vou dizer também por que eu não gosto. Por que eu acho que não é o certo. Quando tu bate o olho nisso aqui escrito desse jeito, vocês não concordam comigo que isso aqui não parece uma base formada por ligação iônica? Para mim, tá na cara isso, né? Porque olhem só, isso aqui é NH4. O que é NH4? NH4 é o amônio, é um cátion. E o que é o OH aqui? O OH é um ânion. Tá aqui eles, ó, né? Não parece para vocês que isso aqui é um sólido iônico, né? É um cátion ligado com um ânion, formando ligação iônica entre eles e gerou uma estrutura cristalina. Pois é, não existem. O frasco de reagente do laboratório lá que vem para vocês escrito hidróxido de amônio, né, das marcas que escrevem hidróxido de amônio desse jeito aqui, não é um sólidozinho que tu pega de colher, não, é um líquido, é a molécula amônia em meio aquoso. Então por isso que eu não gosto desse jeito aqui. Não é, eu já acho que não é nem didático, né, mas eu deixo no meu material para a oportunidade de falar disso, né, porque muito livro está assim. Então, no Harris não está assim, né, no Harris cada vez que ele fala amônia, a amônia é NH3, né, certo? Bom, seguindo aqui então, eu deixei desse jeito só para mostrar que se fosse escrever, seria escrever desse jeito aqui, né, tá? Ó, então a amônia reage com a água, gera o cátion amônio e os íons OH-, tá? E o sal é bastante solúvel, então, bem dizer, 100% do sal solubiliza ali, né? Praticamente todo sal se solubiliza e vai gerar cátions amônio e o ânion cloreto. A letra B pede para que se explique
se a gente... Como que o sal vai responder a uma adição pequena de quantidade de base, né? Então, se a gente jogar base lá no tampão básico, quem que vai anular a adição de íons OH-, né? Então, se eu adicionar OH- lá, quem é que anula? É o cátion. Aqui, então, é uma coisa que eu até já expliquei antes, né? Acho que não vem ao caso demorar muito aqui, né? Então, se eu adiciono o OH- no tampão básico, quem anula os OH- é o cátion oriundo do sal. Porque daí eles vão voltar a formar amônia. Percebam aqui que eu montei a minha explicação desse jeito que eu não gosto, né? Que eu escrevi de novo, eu escrevi amônia desse jeito aqui, tá? Beleza, entenderam? Então tem que entender assim também, né? Para que apareça assim num livro. E então tá, fiz a minha explicação aqui. Na letra C eu pedi para que o que acontece, né? Com o tampão básico, caso eu adicione íons H+. Então, se for feita a adição de íons H+, quem é que anula os íons H+? É os OH- que vieram da amônia, tá? Isso aqui é a amônia. Então, esses íons OH- aqui é que vão anular a adição de íons H+, formando água. Então, é assim que funcionam os equilíbrios químicos. Então, o exercício 9 era mais para chamar a atenção e vocês entenderem como que funciona o equilíbrio químico, né? Num tampão básico, né? Mas eu expliquei os dois lá na parte teórica, tá? E aqui para finalizar, vamos ver se dá tempo no mesmo vídeo aqui. O exercício 10, ele é uma solução tampão ácida, eu fiz o exercício de modo genérico aqui, né? Eu acho que o Ka é um ácido fraco, né? É 1 vezes 10 a menos 5. Então, eu nem disse quem era o ácido fraco, eu simbolizei como um ácido genérico, tá? E em uma solução tampão em que eu tenho 0,1 molar do ácido fraco e 0,1 molar do sal sódico, né? Entenderam? É o ânion do ácido lá e o contraíon é o sódio, por isso que eu chamei de sal sódico. É o ânion lá genérico, lá do ácido genérico, que eu nem sei qual é, eu inventei, pode ser qualquer um, e o contraíon do ânion é o sódio. E a concentração do sal é essa daqui. A letra A pede para que calcule o pH da solução tampão. Então é só usar aquela equação matemática, né? O Ka do ácido foi dado aqui, 1 vezes 10 a menos 5. A concentração do ácido foi dada, era 0,1 molar. A concentração do sal foi dada, que era 0,1 também. Faz a continha aqui e chega no pH, bem tranquilo. A novidadezinha do exercício 10, a novidadezinha é a letra B e C. Na letra B eu simulei o seguinte, ó, e se eu adicionar 0,01 molar de ácido clorídrico nesse tampão aí? Eu tenho 1 litro desse tampão aqui e eu adiciono 0,01 molar de ácido clorídrico no tampão. Como é que vai ficar o pH? Pessoal, é bem fácil. Ó. Se eu adiciono... Aí vocês vão ter que... Opa. Peraí. Se eu adiciono íons H+, quem é que anula os íons H+, num tampão ácido? É a presença do ânion do sal, lembram? Então eu até simbolizei aqui ó, o sal. Genericamente ele é o NaA, né? O A é o ânion. Quem é que anula a adição de íons H+, num tampão ácido? É a presença dos ânions oriundo do sal, que é bastante solúvel. Então, se eu tinha 0,1 molar de sal Na+, e eu estou jogando ácido clorídrico 0,01, eu vou descontar dessa concentração aqui a quantidade de íons H+ adicionada. Então, a concentração do sal, que era 0,1 lá no tampão, antes de ninguém jogar nada nele, agora ela baixou para 0,09. Entenderam? A adição de ácido clorídrico fez diminuir a quantidade de sal lá na solução, porque parte dos ânions do sal reagiram com os H+ para formar o ácido fraco. É aquela explicação de equilíbrio que eu tinha feito antes. Então, isso a gente vai ver aqui aplicado no cálculo. Na hora de fazer, para me calcular o pH depois desse fenômeno aqui da adição do ácido, eu uso a mesma equação matemática, só que lá na informação da concentração do sal, que era 0,1 originalmente, agora ela baixou para 0,9. Então agora não é mais 0,1 aqui embaixo, é 0,09. Aí eu faço essa conta aqui, vai dar esse valor, faço o cálculo, está aqui o pH. E a mesma coisa a gente vai fazer se caso alguém pegasse essa solução tampão aqui e jogasse 0,01 molar de base, íons OH-. O que eu ia fazer? Se eu adiciono base num tampão ácido, quem que anula os íons OH-? É os íons H+ que vêm do ácido fraco. Então, o fato de adicionar base num tampão ácido, eu diminuo a quantidade do ácido fraco, certo? Então, eu faço a mesma lógica, eu vou diminuir aqui a concentração do ácido fraco, né? Esse ácido fraco originalmente vai ser diminuído a sua concentração, e aí eu faço os cálculos e chego no valor final do pH. A mesma lógica que a gente fez antes. A questão é que quem anulou os íons OH- foram os ácidos
que anulou os íons OH- foi o ácido fraco, certo? Então fecho esse vídeo aqui fechando a lista de exercício.